pessoal, boa noite a todos, né? Primeiro de tudo, assim, obrigado pela presença de vocês aqui na terça-feira à noite, né? Nos brindando, enfim, com as suas presenças. A gente se sente, assim, muito honrado, né? Por vocês estarem nesse momento nos brindando, então, com o seu tempo, a sua disposição também para nos ouvir, né? E tomara que essa experiência ela seja gratificante para todos nós. Eu tenho, pelo menos da minha parte, eu já antecipo, né, que o fato de ter organizado, né, esse tema, né, de engajamento em empresas ou no segmento da tecnologia, já foi bacana, porque quando a gente vai fazendo esse tipo de revisão, né, contato com conteúdo, com o próprio Rodrigo que está aqui conosco, né, muitas coisas a gente vai aprendendo e também relembrando ao mesmo tempo. Então é bem legal, bem divertido, né? Bom, boa noite, Rodrigo, tudo certo? Boa noite, tudo bem, certo. Eu vou te apresentar, né? Espero também assim que com todas as deferências possíveis, né? Assim, exatamente da forma como eu acredito que tu mereça, beleza? Tá, mas antes de Tá bom. tudo, segura a tua onda também, porque hoje é o teu dia aí, né, de brilhar também nessa nossa conversa. Então, tu vai perceber, né, que eu vou pegar o embalo agora, mas daqui a um pouco eu me calo e tu é que vai orquestrar toda essa conversa, tá certo? Tá? Combinado. Então, assim, ó, esse nosso papo aqui, o nosso papo de gente, a gente sabe que está bem bacana, enfim, pelo próprio tema, o que ele sugere. E eu espero, assim, que a gente possa aproveitar ao máximo, lembrando que esse encontro, como a gente falou agora há pouco, ele está sendo gravado, podendo depois ser assistido pelo canal da Alcon no YouTube, assim como também pelo podcast no Spotify, né? A gente vai deixar os microfones de todos, enfim, desligados, enquanto o papo está rolando. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, é só abrir o microfone e interagir com a gente, ok? Se achar que não é o caso, não quer abrir o microfone, coloca lá no chat, enfim, a gente vai dar um jeito de acompanhar e assim que possível a gente dá um retorno, ok? Então, hoje a gente vai, que está aqui com a gente, né, é o Rodrigo Dutra, que está na Safe Web desde 2017 e há um tempo, enfim, ele passou a atuar como gerente de gente e gestão, assim como também de governança corporativa. Se não me engano, isso aconteceu no ano passado, né, Rodrigo? Essa ascensão também bastante importante, né, na tua carreira. Bem legal, né? Então, o Rodrigo ele atua há mais de 10 anos com gestão de equipes, né, na tecnologia da informação, sendo que o foco dele sempre foi gestão de pessoas, melhoria contínua, assim como também processos e desenvolvimento de equipes. Ou seja, o Rodrigo é um baita cara que vai discutir aqui com a gente sobre um tema super pertinente, não somente na área de tecnologia, mas também no entendimento, né, também dos demais segmentos, né? Hoje em dia, eu acho que a gente não consegue mais diferenciar o que é o que, né? Tá um pouco misturado, né? E espero que a gente possa também discorrer um pouco sobre essa questão, essas diferenças. Como o Rodrigo ele trabalha na Safe Web, nada mais justo também do que a gente falar rapidamente sobre essa baita empresa, que tem um capital nacional, é aqui de Porto Alegre, e com escritório comercial lá em São Paulo. Ela possui alianças com diversos parceiros, sendo mais de 1.200 pontos de atendimento em todos os estados do Brasil. E o forte da Safe, como a gente carinhosamente costuma chamar, nos referir a essa empresa, são as aplicações nas áreas de certificação digital, documentos fiscais eletrônicos, portais de assinaturas digitais, portais de serviços eletrônicos, meios de pagamento e por aí vai. É um monte de coisa. Depois o Rodrigo, de repente, pode me corrigir ou lembrar algum detalhe. Eu estou falando um pouco de memória aqui, mas eu sei que tem mais coisa. Tá? Então, assim, antes que ele fale, né, que o Rodrigo, né, assuma a palavra, depois eu vou me calar, eu prometo. Eu lembrei, eu estava vendo, perguntei há pouco para ele, né, Rodrigo, que ano exatamente tu entrou na Safe? Ele falou que foi em 2017, né, agosto de 2017. Em 2017, justamente nesse período que ele recém tinha entrado na empresa,
foi também, casualmente, um dos meus primeiros envolvimentos ou atividades desenvolvidas na SAFe, foi lá no Tecnopuc, tu deve lembrar disso, né, Rodrigo? Sim. Tá? E esse treinamento também que eu tive, essa oportunidade, assim como honra da mesma forma, né, de acompanhar os líderes da SAFe, foi bem legal, assim, foi super interessante, que era o foco de desenvolvimento de liderança, e eu fiz o povo abraçar a árvore. Tu te lembra disso, Rodrigo? Me lembro. Tá, Lembro bom, muito. tu te lembra, né? Porque foi traumático. Ah, Enfim, o que o Clóvis não nos ouça, porque daí periga ele ter um treco, né? Mas então fica segredo nosso. Fiz o povo, né? Toda a liderança lá da SAFe, enfim, abraçar a árvore. Eu só sei de uma coisa, foi muito divertido. Eu, pelo menos, me diverti aos montes, né? Vendo o Daniel, o Luciano, a Adriana, a Raquel, o Rodrigo, entre tanta gente também bacana lá da SAFe, fazendo esse tipo de doideira, né? Mas o que nos interessa aqui com essa brincadeira é sinal o seguinte, que se ele, o Rodrigo, por exemplo, sobreviveu a essa situação, essa brincadeira, essa sacanagem, né, que foi feita naquele momento, que tinha um objetivo, é sinal que ele aprendeu, né? Aprendeu a lição e entendeu também, enfim, que aquilo muito mais do que uma experiência esotérica, porque não tinha sequer esse objetivo, a gente nota quem tem mais e quem tem menos cabeça aberta para poder inovar, para poder evoluir, entre tantas questões, né? Enfim, o legal é ver que a maioria das pessoas que estavam lá em 2017, todos eles, enfim, eu acho que com, né, uma boa parte dessa turma, né, acabou prosperando nos quadros da empresa. Isso é muito, muito legal. Então, vamos lá. O motivo do nosso papo de hoje é engajamento, sonho de consumo de 10 em cada 10 líderes. Quanto mais engajada e produtiva é uma equipe, maior é o resultado obtido, da mesma forma que uma equipe também ganha com o próprio desenvolvimento, ou seja, está engajado, né, está produzindo mais, está dando mais resultado, puxa, legal, né? A coisa começa a funcionar como a gente espera e, sem a menor dúvida, acaba sendo um sonho de consumo. Então, Rodrigo, né, no segmento da tecnologia, como é que funciona esse negócio de engajamento? Tem diferença entre as áreas ou empresas, enfim, digamos, mortais, né? Aquelas empresas, enfim, que não estão necessariamente voltadas para a tecnologia, muito embora hoje eu acho que não tem mais, como eu falei há pouco, essa diferenciação, ou pode não estar voltada para a tecnologia, mas se utiliza dela para poder funcionar e, ao mesmo tempo, sobreviver, vide o que aconteceu na pandemia, né? E que segue também acontecendo. Então, como é que é esse negócio? Dá um toque aqui para a gente, como é que é essa história, como é que funciona, tem alguma particularidade, algo que tu gostaria, enfim, de nesse momento, né, a título de aquecimento, de fazer algum comentário, te chama a atenção algo? Vamos lá. é, eu trabalhei muito, né, imerso em equipes de TI, e entendo que tem para gerar o engajamento dessas equipes, realmente precisa estar próximo, mas assim, eu acho que o ponto crucial dessa questão é mais na questão da geração, né, das pessoas, né? A geração, aquela faixa de idade com menos de 23 anos, né, a geração Z, essa sim, ela tem uma particularidade, né, um comportamento que difere dos demais, né, que não seja ruim nem bom, enfim, são questões de comportamento mesmo que a gente precisa entender e com certeza, agora as empresas trabalham muito, dependem muito da tecnologia e antes, há uns anos atrás, era mais dividido, era mais forte essa diferença do comportamento das pessoas que trabalhavam na TI em relação às funções mais operacionais e administrativas também. Hoje eu já Quando tu vejo... fala, desculpa te interromper, Rodrigo, mas quando tu fala geração Z, tu tá dizendo ali o pessoal de 20, 25 anos, mais ou menos, é por aí? Exato, nessa Tá? E faixa. na SAFe tu tem uma ideia também de qual é a faixa etária predominante, enfim, para a gente ter uma noção? Principalmente na equipe de TI, nós temos Uhum. uma faixa etária bem semelhante a essa, então, nessa Aham. média, 23 a 25, Sim. pessoas novas, com uma prospecção de carreira também, querendo desenvolver, mas assim, é uma questão diferente. Vamos lá, vamos pegar da minha geração, né?
Na minha época, a Uhum. gente, cara, era sempre visto um cargo de liderança como uma promoção mais próxima ou a mais desejada, né? Aham. Então, às vezes também nós éramos orientados a fazer tal coisa, cara, sem saber o porquê. A gente tinha que fazer porque tinha que ser feito dessa forma, né? Hoje não, as pessoas já não querem fazer sem saber o porquê. Elas precisam estar entendendo o porquê de fazer esse trabalho para se sentirem engajadas, né? Para comprarem essa ideia. Da mesma forma nas entrevistas, né? Antes tu ia fazer uma entrevista de emprego, tu estava completamente à disposição do empregador e da empresa para conseguir essa oportunidade. Hoje tem uma troca, né? É uma relação que começa aí um namoro de ambas as partes, as duas partes têm que estar engajadas uma nas outras, né? Então não adianta a gente ficar tentar trazer as pessoas para trabalhar dentro da empresa por uma questão de salário e benefícios, porque as pessoas não olham mais só para isso, né? Elas visam Uhum. de vida, um ambiente que propicie o desenvolvimento dela, que ela veja um porquê, uma causa muito clara do trabalho que ela vai realizar nessa empresa. Uhum. Então, A realização, o desenvolvimento acaba ficando também, né, super forte, né, no que eles buscam em termos de propósito, né? exatamente. Eles precisam se sentir ouvidos. Então, aqui a gente está falando das empresas de TI, mas isso é uma tendência aí para todos os outros, Uhum. pelo menos que eu tenho conversado com as pessoas de outras frentes também, que é uma questão de se sentir ouvido. Então, vamos fazer quais são as atividades que a gente faz? É uma pesquisa de clima e elas precisam se sentir Uhum. ouvidas em relação a essa pesquisa de clima, né? Tem que ter uma comunicação muito clara, uma comunicação direta. Às vezes a gente, anteriormente, né, retinha muitas informações, hoje é importante compartilhar. As pessoas precisam acreditar naquilo, né, que estão fazendo e tem que acreditar nas pessoas também. Então, se tu tem uma liderança que está próxima, que tem empatia, que, enfim, está querendo se desenvolver também e busca esse cuidado com as pessoas, esse é um ponto muito importante para que a gente consiga ter o engajamento das pessoas. Uma outra questão também é de Uhum. testar, né? Principalmente nesse momento de pandemia, nós, com praticamente boa parte praticamente toda a empresa trabalhando no home office, as ações que nós fazíamos eram voltadas para tentar engajar e tentar unir a equipe, a empresa, nesse momento. Então, muitas ações nós fizemos, algumas não tiveram tanta, é, tanta aderência, mas faz parte, a gente vai testando e a comunicação tem que fluir de todas as formas, né? Então, há um distanciamento natural com isso, com esse trabalho à distância, com o trabalho remoto, mas tivemos que nos reinventar nesse sentido e teve, até eu queria Uhum. confessar aqui, numa experiência em relação ao início da pandemia, teve um Ah, engajamento tremendo de toda a empresa. Por quê? Porque teve uma causa muito forte, né? De sim, legal. vamos nos proteger, vamos nos cuidar. Teve uma sinergia muito forte na empresa com os colaboradores querendo provar, mostrar que sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar resultado mesmo num cenário que nós desconhecemos. E o que eu estou percebendo agora, lendo bastante, participando de alguns eventos online, é que as empresas ainda estão tateando, não sabem muito bem como dar o próximo passo agora, né? Como a gente faz para trazer essas pessoas de volta, como é que a gente vai administrar essas pessoas que estão no modelo híbrido, como é que a gente vai fazer unir a empresa, unir os colaboradores, tanto que estão trabalhando presencialmente, nos que estão em home office, que ações que a gente pretende. Então, esse é um desafio também de entender, né, de ouvir as pessoas e de fazer ações assertivas para que elas se sintam integradas em relação a isso, né? Acho que Rodrigo, então, deixa eu ver se eu estou te entendendo, né, com isso que tu está trazendo, né? Porque, claro, para entender, né, a equipe, ou para que a equipe, enfim, esse pessoal, a turma, em princípio mais jovem, não por esse motivo com menos condições de capacidade, habilidade, conhecimento, jogo de cintura também. Se a gente for pensar do ponto de vista da liderança para se engajar a equipe na área de tecnologia, eu tenho que conhecer
o perfil da equipe, entender as necessidades não só individuais, mas também coletivas, como também ter um certo plano de ação, né, para colocar em prática, né, essas questões, enfim, para poder fazer com que o engajamento seja algo que faça parte da cultura da empresa. Então, assim, os líderes, de alguma forma, acabam também, né, sendo exigidos, né, a fazer, ter esse jogo de cintura, flexibilidade, né, e ao mesmo tempo também aprender com a gurizada, né? E quando eu Ah, falo gurizada, eu não estou diminuindo ninguém, né, pessoal? Só estou falando que é mais jovem, porque se eu for comparar com a minha idade, 56 anos, né, eu me sinto, né, o vô, né, da turma quando eu vou na Safe. uhum. Não, mas é exatamente por aí. O papel do líder, então, ele fica ainda mais importante de entender a equipe, de conhecer as pessoas que estão trabalhando próximo e também de ser ouvido em relação às outras áreas, de integrar com as outras áreas. E assim, eles precisam comprar ideia, né? Todos os colaboradores, Uhum, pessoas, e aí, independentemente da função, elas precisam estar é, comprando essa ideia, precisam estar alinhados com os objetivos da empresa. Até tem eu participei de um evento do GPTW, e eles uhum, listam lá os 3 principais motivos de retenção de talentos. E o que está em legal. primeiro lugar é perspectiva de crescimento, né? O segundo é qualidade de vida. E o Aham, terceiro, de valores. Então, pô, tem alguma. Eu achei um pouco curioso, principalmente a segunda para a terceira, assim, né? Que qualidade de vida ficou na frente de alinhamento de valores? aham, Estão buscando é, um ambiente saudável para trabalhar, né? Estão uhum, construindo isso com a sua vida pessoal também, mais do que nunca. Não estão. Eu acredito que com a pandemia as pessoas, no modo geral, entenderam o que elas não querem para si. Então, uhum, do que tu saber o que tu quer, é o que tu não quer mais, né? Então, aham. não quero mais ter um ambiente tóxico, ter que me sujeitar a algumas situações que eu não concordo, né? E eu quero viver mais próximo da minha família, ter alguns momentos Uhum, de bem-estar, estar num momento legal que eu possa trabalhar num ambiente legal, que eu possa rir, possa brincar, que eu possa me sentir à vontade. É importante. uhum. E assim, a curiosidade é que o alinhamento em relação aos valores da empresa ficou em terceiro. Então, o que isso quer dizer? Bom, de repente eu posso até não concordar com alguma coisa da empresa, com algum valor que a empresa prega, mas Sim. eu tenho aqui a minha perspectiva de crescimento e eu tenho uma qualidade de vida bacana, é um motivo preponderante. Agora, tu vê uma coisa assim, eu não sei se eu ouvi bem o que tu acabou de falar, mas tu percebeu assim que salário e grana não apareceu nos primeiros lugares, né? Uhum. E isso, e tu vê assim, ó, tem, a gente quando fala nos treinamentos também de liderança na Alcon, a gente costuma falar sobre isso, né? Que é uma das questões mais responsáveis, né, pela retenção de talentos na empresa, né, dificilmente figura nos primeiros lugares o salário, né, ou o valor financeiro que a pessoa vai receber. E isso já há alguns anos tem tido como resultado exatamente o que tu falou. De repente pode oscilar, né, perspectiva de crescimento, qualidade, né, e valores, enfim, pode ir mais para primeiro, segundo, mas a gente percebe que está sempre ali, né, nos primeiros lugares, né. Claro que salário, remuneração é extremamente importante, a gente sabe disso, né. Do contrário, a gente não paga as contas, né, e assim por diante. Mas tu vê uma coisa, o que que motiva, o que que atrai as pessoas a trabalharem na empresa, né? Por que que as pessoas buscam, por exemplo, a Safe Web para trabalhar? O que que a empresa oferece, né? Em termos de identificação, de alinhamento com valores, com a própria cultura. A pessoa precisa, de um certo modo, também ter aquele senso de pertencimento, né? Quando, tipo assim, quando eu falar, pô, eu trabalho na Safe, né? E fizer isso, né? Aquele sentimento de orgulho, a gente já sabe que está no caminho certo, né? Então, isso que tu está falando, se não me engano, é o Workforce Study, que é uma empresa de pesquisa, né? Que recorrentemente, enfim, faz pesquisas semestrais e os resultados, invariavelmente, acabam tendo algo muito parecido com o que tu acabou de falar, né? Valores, perspectiva de crescimento, realização, né? E por aí vai. Legal isso, né? Bem, bem Porque importante.
a questão da remuneração ela é importantíssima, mas dependendo da situação, tu não engaja, tu manipula, né? Para que a pessoa... Aham, E aí isso não se sustenta no longo prazo, né? A pessoa sim, volta a ficar insatisfeita, volta a procurar uma nova oportunidade e não gera uma relação saudável com a empresa. Então sim. tem que ter aquele sentimento de namoro mesmo, tem que ter o orgulho de estar junto, de fazer parte da história, né? E a empresa, sim, fazendo seu papel de valorizar essa pessoa para que Uhum, ele se sinta uhum. bem e se sinta reconhecido. Legal, legal. Tu estava falando agora há pouco, Rodrigo, assim, sobre a questão de mobilidade, também o jogo de cintura, como característica, né, da turma mesmo que trabalha em área de tecnologia. Mas se a gente for pensar, a Safe não é só uma empresa de tecnologia, mas também uma empresa de serviço, né? E tu vê que, de uma certa forma, assim, praticamente todas as empresas tiveram que passar por essa adaptação de uso de tecnologia, né, que acabou também se assemelhando, né, ao perfil dos profissionais da tecnologia para poder simplesmente produzir, né? Utilizando, é claro, né, desses recursos, né, seja o recurso tecnológico propriamente, mas também a entender como é que funciona este universo, né? Então hoje está muito próximo também em termos de perfil, mas a gente não pode esquecer também, enfim, que entre outras questões, quem trabalha na tecnologia, falar de inovação é algo sim praticamente automático, né? Isso tu identifica? Como é que é o impacto dessa questão da própria inovação na Safe ou na experiência que tu tem aí, que é bastante significativa, né, com tecnologia da informação? A gente sempre procurou envolver as pessoas nesse processo de inovação. Aí, quando tu Uhum, comenta em relação à tecnologia devido à pandemia, para a equipe de TI em si, não foi nenhuma novidade em si o trabalho home office, né? uhum, Tendência há muito tempo atrás, que eventualmente fazia, mas para a parte administrativa, né, para a parte operacional que não estava acostumada com nem com a viabilidade uhum, de conseguir trabalhar em casa, sim, então foi algo muito agradável, principalmente a nossa equipe do suporte, né, a gente colocar então, todo o suporte do telefone estar em home office foi um uhum, desafio e que não tivemos impacto, né? sim, O resultado, a performance continuou dentro do esperado, claro, com alguns ajustes, com alguns refinos que precisavam ser feitos, mas sempre fazendo essa gestão e tentando se adaptar na gestão das equipes à distância. Em relação à inovação, uhum, a IFEB sempre bateu muito forte nisso, né? Principalmente na figura do Júnior, que foi nosso diretor de TI por muito tempo e que uhum, sempre liderança da inovação aqui na SafeWeb, tanto é que originou o Revolution Hub, sim, né? E hoje o Revolution Hub é um ambiente em que as pessoas da SafeWeb, né, a equipe de TI da SafeWeb faz questão de participar, de respirar aquele ecossistema ali, de estar naquele ambiente, porque aquilo sim propicia, né? Fala para nós como é que é essa questão do Rev Hub também, né, que a gente se refere dessa forma, né? O que que isso significa não só para Safe, mas qual é a proposta, enfim, né, para a gente poder entender tu falou desse ecossistema, achei bem interessante porque está muito alinhado também com as empresas de tecnologia que a gente está muito acostumado assim de Vale do Silício, né, de como funciona, quais as práticas, né, enfim, de liberdade, né, de autonomia da mesma forma, né? Como é que é isso? É, é melhor o Júnior explicar a ideia do Heavy Hub, mas a É, gente tem os dois paradigmas, assim, sim, bem, não que seja um seja ruim, o outro, aham, mas são diferentes, são realidades diferentes. A SafeWeb é uma sim, empresa profissional e que nós temos alguns ritos aqui bem consolidados, né? Uma sim, empresa familiar e tal. E no Heavy Hub foi, então, é, a oportunidade do Júnior fazer da maneira que ele entende de criar um ambiente propício para inovação, para novos negócios, para novas oportunidades. Tanto é que uma empresa uhum, é a Safe2Pay, ela trabalha lá desde o início, né? São pessoas que a grande maioria dos profissionais eram da SafeWeb,
nós temos outras pessoas que trabalham lá também, equipes da Safe Uhum. trabalham lá. Então, é um ambiente disruptivo, né, em que as pessoas se sintam à vontade para, enfim, trabalhar da melhor maneira, da maneira como acharem melhor. E aqui na SafeWeb a gente tenta um movimento um pouquinho mais cuidadoso em relação ao retorno também, Uhum. esse período de pandemia. A gente pretende olhar com calma e com carinho também para que a gente consiga, que esse foi o desafio inicial, de engajar as pessoas da SafeWeb para entenderem que o Heavy Hub também fazia parte desse sistema da SafeWeb, Uhum. da SafeWeb, Aham. que as pessoas aproveitassem aquela oportunidade também. Uhum. Aqui, tanto na equipe de desenvolvimento, equipe de TI, nós tivemos desde que eu estou na SafeWeb, uma equipe de inovação, uma equipe em que pudesse pensar em novos produtos, novas soluções, e que isso ficou muito tempo com o próprio seu Luiz, o presidente da Safe, né, Uhum. para algumas outras pessoas. Hoje está na direção aí do Ayrton, e que é uma equipe que consiga aí prover novas soluções, novos serviços, e que a gente consiga enfim, ter essa dinâmica com a SafeWeb num todo, né, que as pessoas Sim. consigam estar próximas de todos os... Antes também, aproveitando aqui, a gente tinha um Hum. distanciamento muito grande em relação às equipes de TI com as outras áreas, né, e a gente tem feito um trabalho e planejado muito, principalmente nos próximos meses, algumas ações para integrar isso também, Opa, mais para perto. tu tá dando spoiler agora também pro pessoal da empresa, né? Até É, porque, vamos pensar uma coisa, assim, essa retomada, ela exige também bastante cuidado, né, Rodrigo? O pessoal teve que, de uma forma traumática, o ano passado, se adaptar a uma realidade que não imaginava que pudesse acontecer. Muito embora os profissionais mesmos, enfim, da tecnologia tivessem já um pouco dessa prática, né, do trabalho remoto, né, como fazendo parte mesmo do seu universo, mas a gente sabe também que demais profissionais precisam, né, de ter este cuidado, né, daí a sensibilidade também da empresa, fazer um movimento gradativo de retomada, né, respeitando também, né, as necessidades, as individualidades, né? Tem gente que vai preferir ficar em trabalho remoto, tem gente que vai preferir, enfim, o trabalho presencial, e tem gente que vai preferir o formato híbrido. Isso vocês têm considerado também na empresa, né, como uma forma também de tipo de adoção de novas políticas, novo entendimento também de um cenário que acabou construindo também uma realidade que não se imaginava que pudesse ser desse jeito? sim, quem não estiver disposto a conversar, dialogar, a repensar algumas coisas, vai perder. Isso com Aham. certeza. Isso eu falo em Sim, relação às empresas. Então, muito pela dependência das empresas em relação à tecnologia, o mercado ficou sim, muito aquecido, principalmente desde o ano passado. sim. Tanto é que muitas pessoas da equipe de TI, eu não conheço pessoalmente ainda, né, que estão compondo a equipe da Legal. SafeWeb, e nós tivemos uma reformulação nesse período também. Por quê? Por uma necessidade justamente de que as pessoas não querem mais ficar, por exemplo, programando naquele modelo que sempre foi o tradicional, né? Então, a gente Sim, tem novos squads, que é uma metodologia mais ágil de desenvolvimento e de trabalho, né, com Scrum Master, com POs, enfim, com UX, com outros, equipes multidisciplinares, para que pudesse ter sim. uma troca melhor, uma fluidez maior também. E, claro, nesse meio tempo, muitas pessoas novas começaram na empresa, e o Uhum, trabalho que a gente pretende fazer de, cara, que todas as áreas se conheçam e que esses novos papéis façam parte do dia a dia da SafeWeb, né? Então, uhum, a gente tem perfis de pessoas que começaram praticamente no trabalho remoto, e a gente precisa, sim, ter esse cuidado, é fundamental para que tenha essa flexibilidade, tanto no trabalho remoto, 100%, quanto no modelo híbrido. As pessoas precisam de liberdade, elas querem isso, né? Elas querem poder ter o direito de escolha sem que isso impacte tanto no resultado da empresa quanto no dia a dia delas. uhum. E tu comentou há pouco assim sobre a alta da demanda também por profissionais de TI, né, justamente em função, né, assim,
daquilo que a própria pandemia acabou, de um certo modo, acelerando, né? Eu imagino também que dentro desse segmento deva ter ocorrido um apagão de competências, né? Um apagão de talentos, do tipo, a demanda está sendo muito maior do que a oferta, né? E mais do que nunca também a retenção de talentos, né, se torna a ordem do dia na gestão de pessoas, né? Como fazer também com que a empresa se torne atrativa, né, interessante também, né, para que as pessoas possam pensar em construir, né, uma carreira sólida, né, e ao mesmo tempo de realização, né? É uma equação também bastante complexa de ser feita, até porque também tem daqui um pouco podemos pensar na questão de remuneração, por que não, né? Mas como tu mesmo já antecipou, né, naqueles aspectos da pesquisa do Great Place to Work, o salário não vai ser, né, o que vai definir a tomada de decisão, né? Ele vai certamente contemplar, mas o profissional ele vai considerar como é que é o ambiente, aqui é um lugar legal, tem possibilidade de erro, né, de experimentação, né, para poder haver alguma inovação, né? E isso é fundamental, né? Então imagino que retenção também seja uma coisa que tira o sono de vocês, né? Com certeza. É um desafio e está muito linkado ao engajamento, né? Então, a gente também tem um cuidado com uma categoria de base, né? Então, Sim. o que a gente começou a fazer nesse ano? Começamos a investir também numa equipe de jovens aprendizes voltados para desenvolvimento, voltados para a área de TI. Legal. Se pudesse fazer um projeto piloto, uma incubadora, para dar oportunidade para essas pessoas, também Uhum. de estágio, um olhar mais cuidadoso também para nossas equipes internas, tanto de suporte quanto nas outras equipes que tem pessoas muito que estão estudando, que estão se qualificando e querem uma oportunidade e que já estão bem imersos nessa cultura, já estão alinhados aos valores da empresa também. Então, isso facilita bastante também no trabalho e no desenvolvimento dessas pessoas. Uhum. Claro, a gente está aqui na área de gente, de gestão, nós temos vários desafios aqui, nosso roadmap é sempre voltado para as pessoas, o que a gente pode fazer para propiciar um ambiente de colaboração, um ambiente em que tenham liberdade, sim, para errar. Eu acho que isso é fundamental e a gente precisa trabalhar isso com todas as lideranças, porque na correria do dia a dia, nas exigências, a gente tem uma tolerância a erro muito pequena, a gente precisa aumentar isso e deixar as pessoas à vontade em relação a isso. Né? Uhum. Ter uma liderança que esteja próxima e que seja empática e que tá tudo certo, a gente precisa aprender com os erros. Se a gente quer inovar, se a gente quer ter talentos, se nós queremos aprender coisas novas, a gente precisa dar essa margem, né? Então, a gente E olha o quão importante isso que tu está trazendo, né? Porque tem uma máxima justamente, né, que de origem lá no Vale do Silício, né, em que é falado que os profissionais não se desligam das empresas, né, eles se desligam das suas lideranças. Então, se as lideranças também não estiverem acompanhando, né, de uma forma também dinâmica esse processo todo, né, de atendimento a essas novas necessidades, enfim, vai ficar para trás, né, e todo mundo acaba de um certo modo perdendo, né? O que importa é o seguinte, o pessoal não vai ficar ali, né, aguardando, né, que as mudanças aconteçam. Eles mesmos, né, os profissionais dessa área acabam tomando decisões muito rápidas, mesmo que não tenham, né, uma recolocação imediata, né? Eles se desligam e pronto, está acabado o assunto, né? Então, como que isso, o quanto que essa equação, enfim, ela faz, né? Tem um grande impacto também do ponto de vista de busca, que, como eu tinha falado há pouco, acho que não é uma exclusividade dos profissionais da tecnologia, mas eu acho que hoje os profissionais da tecnologia ajudaram a construir uma nova perspectiva, um novo formato também, enfim, para que os demais profissionais de outras áreas possam buscar
né, a título de desenvolvimento. Então tu falou, vamos lá, metodologias ágeis, né, o quanto isso é importante para atingimento de objetivos, o próprio aspecto também da inovação como uma forma de não ficar na zona de conforto, né, estar constantemente em processo de evolução, de melhoria contínua. Se não tiver também essa coisa da gestão de pessoas com aquela sensibilidade a tal ponto de conseguir escutar quais são essas necessidades que cada um está apresentando, né? Se eu não estou sendo escutado, eu vou embora, né? E por Sim. aí vai. E tem um ponto que eu queria te perguntar a propósito disso, né? Enfim, do que a turma, enfim, o pessoal de tecnologia busca, né? Muitos, até onde eu entendo, enfim, buscam por autonomia, né? Querem poder realizar também as suas atividades no seu tempo, da sua forma, com o seu estilo, e para mim está tudo bem, né? Desde que entregue, né? Sim, Enfim, entregue. como é que é essa questão mesmo da autonomia versus também maturidade, né? Uma coisa é eu querer autonomia, outra coisa é eu ter maturidade suficiente para poder dar conta também dessa liberdade toda que pode ser construída nesse universo. Perfeito. É exatamente por aí. É uma construção, né? Nós precisamos conhecer as pessoas com quem nós estamos trabalhando e conhecer e reconhecer as individualidades, cada um no seu tempo, cada um no seu Aham. método, né? E, e aí até voltando àquele assunto que eu comentei lá no início, né? Hum. Antes nós tínhamos aquela vontade de ser, tem que ser um supervisor, um coordenador, ou tem que ter um cargo de liderança. Hoje não. Hoje as pessoas querem ser um especialista, ser um arquiteto de software, enfim, ser o melhor na parte de desenvolvimento ou na equipe de infraestrutura, ser um especialista em Uhum. infraestrutura, enfim, ter essa vontade mudou muito forte. As pessoas não Uhum. necessariamente querem gerir equipes, Sim, e sim. que diz muita coisa também em relação a como trabalhar. Eu quero ter Uhum. espaço, eu quero conseguir ter a minha possibilidade, minha flexibilidade de horários, eu preciso entregar questão de projetos. O projeto funciona muito bem nesse sentido do que tu fazer uma pessoa ficar, para um desenvolvedor ficar das 8 às 18 horas, com uma hora de intervalo. Às vezes a pessoa não funciona dessa forma, né? Ela Sim. tem a possibilidade de entregar um projeto, de estar atuando com outras equipes, interagindo com outras pessoas também em uma outra faixa de horário. Mas Uhum. entretanto, tem É. a questão do cuidado, né, de tu entender, e é por isso assim, ó, não tem mágica, né? Precisamos Sim. estar próximo das equipes, entender o que está sendo feito, não, não a nível de controle, mas de ter a convicção de que aquilo vai ser entregue, aquilo que foi planejado vai ser entregue no prazo estipulado. Uhum, uhum. E faz sentido pensar também que nesse segmento, né, assim, as atividades realizadas, elas podem ter um efeito de portfólio, né? Pensando da seguinte forma, puxa, eu ajudei a construir, ou participei da construção de uma determinada solução, né? Então, o quanto que eu me orgulho de enfim, de um legado que eu possa ter deixado, né? Vou para o próximo e assim por diante, né? Então, nessa coisa da, da, da própria autotransformação profissional, pessoal, né? E ao mesmo Uhum. tempo também dessa inquietação que é particular dessa área, mas pensar dessa forma, eu construí um trabalho, né? E eu consigo enxergar, eu consigo entender o que eu fiz e ao mesmo tempo conseguir acompanhar a minha evolução, né? Do ponto de vista de amadurecimento profissional mesmo, né? Faz sentido essa questão de que eu falei portfólio, que é algo que me ocorre nesse momento? Muito, muito, e a metodologia ágil, né, ela traz muito essa questão do aprendizado em curtos ciclos, e a gente vem aqui, né, falando do Simon Sinek, né, Aham, a isso. pessoa quando sabe o porquê, que vai deixar um legado, que vai entregar algo de valor, ou que está representando algo muito importante, tanto para a sociedade quanto para a própria empresa. Cara, isso é muito legal, isso tem um valor imensurável, na verdade, né? E as Sim. pessoas parte disso. E esse é um engajamento natural que acontece. Também as pessoas não gostam de ser rotuladas,
mas elas gostam, na maioria das vezes, de pertencer a algum grupo. Então, Uhum, uhum. a gente está fazendo parte de uma equipe, fazendo parte da empresa, em que tem um porquê muito claro, tem um objetivo em comum. Isso aí é um facilitador aí nesse processo de engajamento. Pois é, é um facilitador no processo. Agora, não é nada fácil implementar esse tipo de cultura de engajamento numa empresa, né? Dá um baita de um trabalho. Eu imagino que vocês, né, enfim, tenham também assim, né, façam um grande esforço nesse sentido, né? Justamente porque, enfim, né, querem manter, né, mais do que nunca, né, a equipe próxima, né? Enfim, do ponto de vista, obviamente, da retenção. Né, mas tu fazer esse processo também de escuta, de entendimento, identificação dessas necessidades, exige também assim uma agilidade, né, um tempo de resposta muito mais curto do que já foi exigido no passado, né? Sim, mas Então, o cara tem que estar ligado. eu acho que o que mantém, o que acredito, o fator que mais influencia no engajamento, na retenção das pessoas, dos talentos, eu acho que é sinceridade, é a honestidade com que a gente Opa. presta comunicação com todos os Aham, colaboradores. A gente aham, não pode ter receio de passar o que está sendo uma diretriz da empresa, o que nós entendemos que é importante para o momento, um resultado que não é tão positivo, compartilhar da mesma forma e mostrar o porquê que nós estamos tomando determinada decisão. É fundamental as pessoas se sentirem incluídas nesse processo todo, estarem sabendo como a banda está tocando. Se não adianta omitir algumas informações, ou tentar aquele velho tapinha nas costas. Não, está tudo bem, uhum, está fazendo um excelente trabalho. O próprio feedback, ele tem que ser um feedback muito honesto, legal. sincero, muito direto também, visando o desenvolvimento das pessoas e os gaps que precisam ser corrigidos. Então, para ter, eu acredito que até quando é uma notícia não tão boa, se a mensagem ela é clara e objetiva, as pessoas entendem e compram a ideia juntos. A importância, né, justamente da transparência, né, dentro desse processo, porque quando os objetivos e as expectativas têm um alinhamento transparente, tu não tem surpresa, né? Tu sabe exatamente aquilo que a empresa espera, né? E também aquilo que tu deve também fazer como entrega. Então isso faz com que essa relação fique adulta também, né? E madura o suficiente para que todo mundo possa ganhar ao mesmo tempo. Então o que tu está falando está muito aderente, né? Essa questão de construção de cultura, né? Quando, enfim, quando tu dá um feedback constante, né? Transparente, também buscando não só a correção de um percurso, mas principalmente o desenvolvimento, né, do profissional, isso já automaticamente está passando por uma construção, né, desse próprio engajamento, né, e ao mesmo tempo a relação da equipe, ou seja, vamos falar subordinado nesse momento, né, mas sem qualquer tipo de julgamento, né, mas de subordinado com liderança, ela fica muito mais próxima, né? E aí o papel do líder, mais ainda do ponto de vista de responsabilidade, aumenta. E aí eu te pergunto, que tipo de liderança, né, esses profissionais, enfim, especificamente falando de tecnologia, né? Mas vamos lá, vamos ter que estender, não adianta, né? Enfim, que tipo de liderança tu acha que as pessoas, os profissionais de modo geral, acabam esperando? Ter, né, como líder, enfim, né, na sua empresa, enfim, eu vou trabalhar todos os dias, enfim, né, que tipo de líder eu espero ter? É uma liderança colaborativa, humilde, né, disponível, empática, visando as relações humanas mesmo, não tem muito segredo. Tem que, Aham, tem que ser genuíno, tem que ser do sentimento da pessoa mesmo. Essa pessoa que está num cargo de liderança, ela precisa gostar de trabalhar com pessoas, precisa sim, estar disposta a ouvir e ouvir de uma maneira ativa, né? Querendo auxiliar, querendo sim, ajudar, pondo o que pensa e estando ali também com o pulso para tomar decisões, para dar o direcionamento necessário, né? E
Sim, vamos falar também, vou ser um pouquinho polêmico aqui. A gente tem que identificar que, eventualmente, pessoas não vão se adaptar à cultura da empresa ou É não vão ter verdade. idade para trabalhar no modelo remoto, para entregar as tarefas no prazo acordado, vão acabar misturando as coisas, enfim, a gente tem que entender que nem todas as pessoas vão se adaptar a essa cultura, né, vão Uhum. estar ligadas ao que a empresa está buscando, tem que tomar a decisão, isso de maneira assertiva também e objetiva, assim, né? Um acompanhamento necessário, mas sem empurrar com a barriga, sem deixar com que as coisas se resolvam com o tempo. O papel da liderança ela é fundamental porque ela retrata o que a diretoria, o que a alta direção pensa em relação às relações da empresa com os colaboradores, e precisa também ser os olhos da direção em relação à tomada de decisão do que é melhor para a empresa com o viés das pessoas, né? Então, Uhum. responsabilidade tremenda, e Sim. que não por acaso algumas pessoas não querem mais ter esse papel e querem simplesmente cuidar do seu trabalho, do seu projeto, com outros pares e seguir assim, porque é um papel cada vez mais importante nessas relações. E convenhamos, né, Rodrigo, e tá tudo certo, né, tá Claro, tudo certo, né, afinal de contas é justamente esse tipo de discussão quando a gente fala de gente, né, ou gestão de pessoas, cada um tem um talento, né, e isso não significa que todo mundo tenha que, atender a todas as expectativas, enfim, né, ou ter todos os perfis esperados dentro de uma empresa. Tem gente que vai ter mais desafio num determinado formato do que no outro, né, então o que que acaba acontecendo? Tem que buscar a melhor forma, né, de entrega também possível que esteja aderente também ao seu perfil. E nada de diminuir, né, as pessoas que não se adaptam, né, de a forma determinado alguma. tipo ou determinado formato, né, de trabalho. O que eu acho que é interessante é que as empresas, né, de uma forma também geral, estão passando também por esse tipo de transformação. As próprias empresas também estão mudando para poder conseguir se adaptar a esse novo cenário, né? Isso é realmente muito legal, né? Tem gente que prefere trabalho remoto, trabalho presencial, enfim, né? Se tu for me perguntar o que que eu prefiro, é óbvio que eu vou dizer trabalho presencial, justamente pelo meu histórico. De uma certa forma, eu fui educado, né, a fazer isso, né, a desenvolver, a ter contato com gente, interação, né? O que não quer dizer também que a minha capacidade de adaptação, né, não tenha sido mais do que nunca também estimulada nesses últimos tempos, justamente pela questão mesmo dos benefícios que a tecnologia nos favoreceu nesse período, né? Mas o bom é entender que as empresas, de uma forma geral, estão passando por esse período de transformação e que mais do que nunca vão precisar também, né, dos seus colaboradores para poder ter não só paciência, mas também de orientação, né, de feedback para poder identificar o ritmo, né, de implementação de determinado formato que seja, um novo formato, e assim por diante, né? Ou seja, está todo mundo em processo de mudança e de descoberta ao mesmo tempo, né? Então, quando a conversa também ela se torna transparente por parte da empresa nesse sentido, ou seja, eu não tenho, né, resposta para tudo, mas eu estou aberto também a aprender e descobrir junto, né? Parece que a coisa começa a mudar, né? Exatamente, é esse o movimento necessário e, como tu falou, né, as empresas estão passando por essa transformação e, consequentemente, as pessoas também estão entendendo como se adaptam da melhor maneira, o que elas querem realmente, e esse é um processo que não é da noite para o dia. De repente, hoje o modelo híbrido é o melhor cenário, daqui a pouco vão passar 2, 3 meses, 2, 3 anos, vão entender que o presencial, sentem falta desse presencial, tem pessoas que vão estar Sim. totalmente alinhadas com o modelo de trabalho remoto. E o mais importante é respeitar as individualidades, o tempo de cada um também, estar próximo para ser essa pessoa, ela é importante. E para a pessoa, a empresa é importante a gente conseguir uma sinergia para conseguir trabalhar em conjunto, né? E, claro, o Uhum. objetivo principal são os resultados, são as entregas, né? É o legado que vai deixar e não propriamente a questão de como nós vamos fazer aqui, se vai ser um trabalho Uhum.
presencial, se vai ser um modelo híbrido, enfim. Sim, legal. Rodrigo, olha só, eu acabei me dando conta que no início do nosso papo eu não dei ênfase, né, à amplitude, né, que é discutir esse tema engajamento, né? E a gente sabe também que se formos, enfim, esmiuçar, enfim, falar um pouquinho sobre cada um, o que que significa, né, cada aspecto, né, dentro da própria, enfim, cultura do engajamento, como engajar equipes de tecnologia, o que que os próprios profissionais da tecnologia buscam, características particulares desses profissionais. Puxa, tem tanta coisa que pode ser discutida e que, obviamente, a gente não tem a menor condição de esgotar ou de contemplar também todos esses temas em tão pouco tempo. Então, pô, falha minha, né? Acabei não mencionando isso, mas por outro lado a gente sabe que assunto não falta. Quem sabe em um outro momento, enfim, a gente volta a conversar. Então, por questão de organização, também respeito ao pessoal que está nos contemplando aí com a sua presença nesse momento. A gente tem 3 minutos ainda, né, do encerramento da nossa conversa, e eu acho que talvez seja interessante a gente, quem sabe, abrir espaço, né, para o pessoal se manifestar, caso se sinta à vontade, e tu, da mesma forma, também, assim, dar um fechamento, enfim, de como que foi essa experiência. Eu vou, naturalmente, não espero não ofuscar também, não é o caso, né? Enfim, minha pretensão, né? Mas eu queria dizer uma coisa, enfim, da sensação que eu tenho, né? Com essa conversa, que eu me sinto assim muito grato pelo tipo de inspiração, né? De postura que os profissionais da tecnologia vêm nos últimos anos, né? Oferecendo para os trabalhadores de forma geral, né? Em termos de postura, de atitude, né? Buscando também a experiência, né? A experiência do usuário, experiência do cliente, experiência do colaborador e assim por diante, né? O CX, UX, UI e assim por diante, né? A experiência do cliente, enfim, né? Tanta coisa realmente muito bacana que foi desenvolvida, né? E teve inspiração justamente nos profissionais da área de tecnologia e que se tornaram, enfim, grandes formadores de opinião. Então, acho que nessa conversa de hoje, o que eu queria, né, nesse momento, assim, é dizer um baita de um muito obrigado, né, pelo quanto, né, que essa turma nos inspira, nos ajuda, né, e nos orienta muitas vezes a seguir caminhos, né, de desenvolvimento, de descoberta, em busca também de soluções bem mais interessantes, objetivas, práticas e por aí vai. Né? Então, eu queria só dar esse meu recado. Enfim, a palavra está contigo, como também, né, com os nossos participantes aí, né? Enfim, como é que foi essa Uhum. experiência aí, Rodrigo? O que que te Não, chama? foi muito legal. Como tu bem mencionaste aí, a gente podia estar discorrendo aí sobre cada ponto de engajamento aqui, falando 1 hora só sobre pesquisa de clima, falando 1 hora só sobre feedback, comunicação interna, ações de marketing interno também, enfim, é muito abrangente em relação principalmente às lideranças, né, que a gente deu um enfoque maior aqui nesse bate-papo também por ser uma referência, um ponto de referência nas equipes. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que for necessário aqui para a gente trocar uma ideia. Não foi com o intuito de ensinar, longe disso, e sim de um bate-papo mesmo, a gente trocar experiências, o que a gente tem enfrentado aqui, e o que eu já passei também com algumas equipes de diferentes segmentos dentro da TI. E o que eu posso dizer em relação a isso, as pessoas em si que eu tenho trabalhado, tenho permeado por todas as áreas nessa nova oportunidade, é que essa geração é muito boa de trabalhar. São pessoas muito acessíveis, pessoas descomplicadas e que entendem muito bem as regras do jogo, né? Tem uma fácil adaptação, e engajamento também, quando tu consegue trazer essas pessoas para trabalharem contigo, e elas compram a ideia, estão junto contigo, cara, o resultado é muito positivo, é muito legal e torna o ambiente leve, né? E é uma equipe também que é colaborativa, que gosta de não tem mais receio de expor o que pensa. E isso Uhum. agrega
Isso é fundamental para que as empresas cresçam e que, né, empresas são formadas por pessoas, então as próprias pessoas precisam ter essa troca, essa sinergia para que todos estejam bem. Até postei no final de semana no LinkedIn sobre o sentimento, o que a gente busca quando a gente vai trabalhar, né? É um sentimento de amor que nós precisamos ter por todos os colegas. Mas o amor tem os perfis tão diferentes, tão complexos em relação um ao outro, valores às vezes que não fecham, mas mesmo assim é importante ter esse sentimento de amor. Quem ama, quem ama briga, quem ama discute, mas tem aquela causa maior, tem aquele respeito e aquela torcida para que dê tudo certo, né? Para que as pessoas consigam atingir seus objetivos por um bem muito maior, né? Por um objetivo muito maior. Legal, então quer dizer que além de um profissional da área de tecnologia, a gente tem um poeta, né? E como tu bem sabe, eu vou perder o amigo, mas não perco a piada, né? Vamos pensar uma coisa, será que esse poeta não foi despertado lá em 2017, quando andou abraçando árvore? Enfim, mas que legal, eu acho que o que tu está falando é fundamental mesmo, eu acho que vai num nível bem mais amplo, né, da questão do amor romântico, né, mas enfim, que está totalmente associado também Exatamente. com essa ideia da realização mesmo, né, dessa construção de algo. Referência ao monge executivo, né? É exatamente isso, né, ia Entender. chegar aí, muito legal. Rodrigo, então, assim, pô, muito obrigado aí pela tua disponibilidade, assim como os participantes aqui desse nosso papo. Realmente, assim, achei que foi uma experiência bacana, né, interessante, gratificante. Então, só retomando para quem tiver interesse, discutir ou apresentar também esse nosso papo, né, ele vai ficar disponível gravado, né, no canal da Alcon, né, no YouTube e também no podcast do Spotify, beleza? Grande abraço, enfim, boa noite para todos, né? Estou vendo aqui, ó, grande Rodrigo, Walter falando, é fera, excelente abordagem de você sobre o tema, parabéns, o Walter, ele é suspeito, né, mas é um grande cara, muito legal, né, e, pô, pessoal, obrigado mesmo, boa noite para vocês, bom descanso, e tomara aí que a gente consiga se inspirar para novas conversas e assim por diante, beleza? Ó, a Estela tá aí, eu tinha que aprender algo com ela também, mas depois eu pergunto sobre como botar trilha sonora, viu, Estela? Aqui na nossa live eu não consegui te imitar, né? Mas é só para provar, né, Rodrigo, assim que o pessoal, né, a gurizada realmente assim tá arrebentando, né? E a Estela Então é é um isso aí. braço importantíssimo aqui na área de gente e gestão. É isso aí. Grande abraço a todos, Bom, pessoal. Boa noite, bom descanso e obrigado. obrigado por terem nos brindado com a sua presença. É isso aí. Até Boa mais. noite. Tchau.